nosso Deus, somos teus filhos, criados para o louvor da tua glória. É um privilégio ser teu filho, ó Deus. É um privilégio ser amado por ti e enviar e repartir esse amor que um dia nos alcançou. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor e adoração do nosso coração, ó Deus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Senhor. Aleluia. O poder da ressurreição é o poder para nos curar. O poder da ressurreição faz o morto levantar. O poder da ressurreição é o poder para nos curar. O poder da ressurreição faz o morto levantar. Profetiza. O poder da ressurreição. Oh, o poder da ressurreição faz o morto levantar. O poder da ressurreição é o poder para nos curar. Aleluia. O poder da ressurreição faz o morto levantar. E se eu duvidar, é só olhar para o terceiro dia. E se eu duvidar, é só olhar para a tumba vazia. E se eu duvidar, é só olhar para o terceiro dia. E se eu duvidar, é só olhar para a tumba vazia. Oh, e se eu duvidar, é só olhar pro terceiro dia. E se eu duvidar, e as palmas, é só tumba vazia. E se eu duvidar, é só lembrar do terceiro dia. E se eu duvidar, é só lembrar da tumba vazia. Ele ressuscitou, vive para sempre. Ele vive em nós, queridos. Ele vive em nós. Ele vive em mim e em você. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é o poder para nos curar. O poder da ressurreição faz o morto. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição faz o morto. E se eu me lembrar, e se eu duvidar, é só olhar, é só lembrar. E se eu duvido, é só lembrar. É se lembrar da tumba vazia. Diga pro seu irmão, diga. E se eu duvido, é só lembrar. É só lembrar do terceiro dia. E se eu duvidar, é só lembrar da tumba vazia.
E se eu duvidar, eu vou lembrar do terceiro dia. E se eu duvidar, eu vou olhar, lembrar da tumba vazia. E se eu duvidar, e se eu duvidar, é só olhar pra tumba vazia. Amém. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Porque um dia nós fomos curados. Estávamos mortos em delitos e em pecados, mas o poder da ressurreição nos levantou da morte. O poder da ressurreição é o poder para curar. E se eu duvidar, Senhor, é só lembrar do terceiro dia, aquele domingo pela manhã, quando aquelas mulheres imaginariam que a caverna estava com a pedra removida e o lugar estava vazio. E os anjos disseram a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, meu Senhor. E se eu duvidar, é só lembrar do terceiro dia. Se eu duvidar, é só lembrar a tumba vazia. Aleluia. E se eu duvidar, é só lembrar do terceiro dia. E se eu duvidar, é só lembrar da tumba vazia. E se eu duvidar, é terceiro dia. E se eu duvidar, é só lembrar da tumba. O poder da ressurreição é o poder para nos curar. O poder da ressurreição faz o morto levantar. O poder da ressurreição. Receba a cura. Receba a cura nessa hora, receba. O poder da ressurreição faz o morto levantar. E se eu duvidar, e se eu duvidar, eu vou olhar. E se eu duvidar, e se eu duvidar, bom dia. Meu nome é Ademar de Campos. Sou pastor na Igreja Comunidade da Graça, em São Paulo. E minha esposa está aqui, Aurora. Nós somos pais. Somos pais do Rodrigo, Mariana e Juliana. E avós, deixa eu fazer as contas aqui mesmo. Bela Luísa, Vivian, Celine, Liz, Pedrinho, João Vicente. É um time de vôlei. São 6 netos. Mas obrigado por estar com vocês aqui.
Obrigado aqui ao Luca, ao Rica, toda essa equipe linda. E eu sou um jovem como vocês, tá bom? Só uma pequena diferença de idade, mas isso não faz diferença, né? Mas a gente estava conversando ali atrás, né? Eles num podcast ali, com o Luca e o Davi. E eles perguntaram como é que começou esse processo de paternidade, né, em relação a mim. Eu falei, há 42 anos atrás, quando nós estávamos grávidos da Raquel, nossa primeira filha. Se vocês quiserem sentar, podem sentar. E nós fomos no hospital para ganhar bebê e houve um problema lá. E o médico disse que ela estava em observação. E quando ele disse isso, eu senti que alguma coisa não estava bem. Ele não declarou nada, não deu nenhum detalhe. E ele não deu a notícia assim também, com alegria, que a criança tinha nascido, né? Mas ele disse que ela estava em observação. Passaram-se algumas horas, ele veio no quarto do hospital onde eu estava. Ele disse, infelizmente ela veio a óbito. Então, ninguém vai no hospital para ganhar bebê e sair de mãos vazias. Ela teria 42 anos hoje, nossa Raquel. E ele pediu uma consulta e pediu vários exames. Nós fizemos os exames que ele solicitou. Mas todos eles deram negativo, deram normal. Ele queria investigar, não conseguiu nenhuma resposta através dos exames. Ele disse para mim e para minha esposa, olha, aconselho vocês a não tentarem mais isso, gravidez, porque pode acontecer de novo. Aí foi o tiro de misericórdia, né? O tiro fatal. Mas quando chegamos em casa, eu falei para ela, nós vamos orar. E vamos pedir uma palavra a Deus. Obrigado. E oramos 1 mês e pouco. E numa manhã, ela estava lá com a Bíblia dela, lendo. Isaías 65, verso 17. E ela até deu esse testemunho naquele projeto Comunhão e Adoração, nos 30 anos. E a palavra é essa. O Senhor, assim diz o Senhor, eis que faço novas todas as coisas. Eis que eu trago para Jerusalém alegria e gozo. Nela não haverá criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus anos. Os meus servos não terão filhos para a calamidade, porque são a semente dos benditos do Senhor. E será que antes que clamem, eu os ouvirei, estando eles falando, eu responderei. E respondeu, com essa turma aí, 3 filhos, 6 netos. Agora, se existe alguém aqui nessa sala que não tem o menor direito de duvidar da Bíblia, sou eu. Porque essa palavra levou a efeito a realidade que nós vivemos hoje. E eu digo para eles, vocês foram gerados por 2 sementes. A semente bíblica, divina, e a semente do pai e da mãe. Então, eu não tenho direito de duvidar da Bíblia. Porque eu vejo a Bíblia andando dentro de casa lá. Os filhos, os netos, né? É a palavra de Deus. A palavra é viva. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus é viva. Conforme as coisas vão vindo no meu coração, eu vou falando antes de entrar aqui na ministração da palavra. Hoje, quando eu estava me preparando para esse momento e sondando o coração de Deus, me veio uma direção de orar por vocês, solteiros. Jesus, por que eu fui falar isso? Essa reação está meio solta Barrabás e crucifica Jesus. Oh, Jesus. Mas tem um background a esse respeito. Posso falar? Quando eu namorava com essa... Onde você está, Aurora? Você foi arrebatada? Ela... fica em pé um pouquinho, senão... Olha como ela é.
Lá em casa o apelido dela é a Branquinha. Faz jus, né? Mas quando nós começamos a namorar, né, foram 2 etapas. A primeira etapa estava tudo certo, depois não estava mais certo, porque os pais não estavam apoiando e nós nos desligamos. Aí passou um tempo e eles voltaram à conversa. Se vocês se amam mesmo, nós vamos abençoar. Porque ele falou, você pode namorar, mas a gente não abençoa. Eu falei, também não quero. Ué, como é que eu vou namorar sem a bênção do pai? Não vou fazer isso. Que nenhum de vocês faça isso, por favor. E porque quem controla a nossa vida é Deus, né? E aí, passou um tempo, ele nos chamou, perguntou, ei, vocês se amam ainda mesmo? Sim. Então nós abençoamos, vocês podem se casar. Em 9 meses namoramos, noivamos, casamos, vendi o Fusca, vendi o violão e corri, né? Dado bem, mudar de ideia, né? Só que nós fizemos um documento. Ninguém nos ensinou sobre isso que eu vou falar agora. Mas nós entendemos que tínhamos que fazer um termo de compromisso, de aliança. E no dia do noivado, num culto, nós lemos esse documento e assinamos. E os termos, só para resumir, é o seguinte: nossa união, nosso casamento, nosso namoro se presta a servir o rei e o reino. O rei e o reino, nessa ordem. E vem funcionando há 43 anos. E esses filhos que nasceram, eles estão na mesma vibe, né? Como vocês falam, né? O Rodrigo, por exemplo, ele é casado com a Sara. Alguns de vocês sabem que a Sara é finlandesa, a minha nora. E por isso que ele mora na Finlândia há 19 anos. E ele agora é pastor na Finlândia. Junto com a Sara, né? Essa música que eu cantei é dele, do Rodrigo. E se eu duvidar, é só lembrar do terceiro dia. E ainda não foi lançado. Eu que estou dando um spoilerzinho aqui para se ele souber vai ficar bravo. É só olhar é só lembrar da tumba vazia. Então o Rodrigo, ele é pastor, ele é ministro de louvor, é compositor. E Deus o plantou lá. Nós ofertamos o Rodrigo para a Europa. Eu gostaria que ele estivesse conosco, né? Ainda mais que as minhas 3 netas lindas estão lá, mas lá ele está porque Deus o plantou lá. Então é assunto entre ele e Deus. Mas sabe o que eu estou querendo mostrar com isso, queridos? Como Deus honra as alianças. Porque nós fizemos uma aliança, não somos perfeitos. Não estou falando que somos, não estou falando de perfeição, estou falando de intenção, intencionalidade, decisão, fé e obediência, e entrega e submissão. A gente entendeu que tinha que fazer isso. Ninguém ensinou. E agora nós estamos colhendo fruto na vida dos nossos filhos. E os casamentos deles são sólidos, são abençoados, né? Apesar que eu tenho um genro palmeirense lá, mas né? Deus tem misericórdia dele. Amém, né? E então, essa é uma dica, né? Contando essa história, tentando resumir, importante para você, meu querido e minha querida, meu querido moço, minha querida moça. O casamento tem uma finalidade: Deus. Não, é porque eu preciso de um companheiro, não quero viver sozinho, não quero. Deus sabe que você precisa de alguém. Deus sabe, mas Ele quer saber o seu coração, onde é que está. O seu coração tem que estar nele, e no reino dele. A Bíblia fala sobre isso. Os caras da Bíblia, Abraão, os descendentes, aqueles homens não viveram para os objetivos deles. Eles estavam seguindo um cronograma divino. Porque Jesus é descendente de Abraão. Jesus é descendente de Davi, e Davi vem na linhagem de Abraão. Quanto tempo, quantos anos isso não vem acontecendo? E em Jesus é a ponta final. Quem vem depois de Jesus? Você tem uma ideia? Para dar sequência a esse roteiro, esse cronograma divino? Quer arriscar? Se errar, não tem problema, eu oro por você. Então, posso falar? Não. Não me convenceram. Agora eu vou falar só para os 3 que falaram aqui. Você não... Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora é a hora da igreja. Mas essa igreja, ela não está conectada, não tá, esses membros da igreja não estão ligados com seus interesses, seus sentimentos. Não, eles estão seguindo um cronograma que vai culminar na volta do Senhor Jesus. Amém? E quando você vê, além dos filhos, você vê os netos na mesma caminhada, entendendo as coisas de Deus. Outro dia o Pedrinho, ele tem 6 anos, ele estava cantando: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu estava andando com ele no parque, assim, ninguém estava cantando nada. Não foi, vamos cantar? Não. Estava andando e estava do meu lado, ele tem a mania de cantar. Eu tenho, seu nome é Jesus, sus, 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 sus. Tem um delay assim ainda. Ele é muito engraçado. Então, a gente vê, sabe, que eles estão absorvendo o que parte dos pais deles. Né? Então, nós não somos uma família perfeita, mas é um ambiente de amor, de aliança. Porque eu e minha esposa estamos comprometidos com o Senhor e com o reino dEle. Nosso casamento foi para isso. Nós doamos o nosso casamento para Deus e para o reino de Deus. E, então, esteja, sabe, sintonizado, ouvindo a voz do Espírito Santo que habita em você. Ele vai te guiar a toda a verdade. Sabe? Deus tem uma resposta. E se for um não? E se eu duvidar? Se for um não, gente, Deus quer você para Ele. Te criou para isso. A gente não para pensar nisso. Bom, agora eu vou pegar um gancho agora, pegar esse gancho e vou entrar na mensagem. Posso? E se eu duvidar, tenho um amigo que me ama. No meu momento de leitura bíblica, eu vou assim. Eu estabeleci para mim que o momento de leitura é o momento de um encontro com alguém. No caso, o Senhor, nosso Deus. É a melhor parte do dia. Eu estou lendo a Bíblia 365 da Mundo Cristão. É uma Bíblia de leitura diária. Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios. E vai assim até o fim. E eu não tenho pressa de ler, sabe? Porque é muita riqueza. E a versão NVT é preciosíssima. Porque ela não está tão moderna e nem tão raiz como a corrigida. Ela está assim no meio e parece que fica tudo muito claro. No final eu vou cantar uma música que nasceu desse momento de leitura. Eu não estava lá para vou compor uma música. Não, eu estava lendo e me alimentando e desfrutando da presença. Sendo ensinado. E então eu fico ali naquele momento com Deus e tal. De vez em quando eu costumo fazer perguntas para a Bíblia, para o versículo. Estou lendo, eu faço pergunta. Faço pergunta para mim mesmo. Então, eu vou falar as perguntas que eu fiz para mim. Se você curtir, ok. Se não curtir, vai servir para você do mesmo jeito. Primeira pergunta: para quem eu vivo? Eu, Ademar. Para quem eu vivo? Dá uma pensadinha. Eu vivo para o ministério. Eu vivo meu chamado. Eu amo o meu chamado. Se você ama o seu chamado, lascou para você. Como assim? É pecado amar o chamado, seu Ademar? Não. É pecado inverter a ordem das coisas. E sabe qual é a ordem das coisas? Aí a resposta a essa pergunta é Evangelho de João. Uma delas é Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Jesus e Pedro à mesa. E a pergunta de Jesus: você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez,
Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque ele não estava convencendo Jesus. Daí a razão da terceira pergunta. Ali na terceira ele se desnudou. Então, se você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Para quem eu vivo? Para amar Jesus. Vocês podem tirar de mim o ministério de música, de louvor, de compor, de viajar, de conferência. Pode tirar. Eu tenho um quartel-general lá em casa, que sempre há um congresso, é uma conferência. Que eu não pago inscrição, não preciso pegar avião, não gasto dinheiro. Estou brincando. Mas é um encontro com uma pessoa. E ali, eu sou abastecido. Eu sou revestido, eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou transformado. É maravilhoso, gente. Então, Jesus pergunta para mim: Ademar, você me ama? Ah, Senhor, eu amo ministrar louvor, Jesus. Você me perdoa? Não, não te criei para isso, seu Ademar. Criei você para mim. Outra pergunta: quem é que manda em mim? Eu acho que é o Senhor. Bom, se eu acho que é o Senhor, então não está muito bem respondida a pergunta, né? Então eu compartilho com você essa pergunta: quem é que manda em você? Ah, é o dinheiro, é o meu diploma, é a faculdade, meus sonhos, meus projetos. Por falar em sonho e projeto, eu tomei uma decisão. Eu não tenho sonho nenhum, não tenho projeto nenhum, porque eu encontrei o único. O meu projeto é Jesus. Glória a Deus, velho. Sabe, eu não estou falando isso para me exibir. Vocês me conhecem. Eu estou falando isso porque é a única opção que eu tenho, queridos. E se tivesse outra, eu não queria, não. Mas explica melhor por que Jesus é o seu projeto, Ademar. Eu vou explicar. Eu vou explicar com um versículo. Posso? Você pode repetir comigo o versículo? Sim, só vocês falam assim, os outros não. Vocês podem repetir o versículo? Sim. Porque nele estão. Porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tá bom? Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Nele estão escondidos tesouros. Eu não conheço todos os tesouros de Jesus, por isso que ele é o meu projeto. Eu vivo em busca de descobrir tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é intelectualidade, é revelação, é mistério, é sobrenatural. O que fazer, quando fazer e como fazer. Aquilo que Deus entregou a você como missão. Cuidado, né? Obrigado. Aquilo que Deus entregou para você como missão, Ele vai te instruir, vai te dar discernimento para você fazer da maneira que Ele estabeleceu, que Ele determinou. Então, quem é que manda em mim? Meu chamado manda em mim. Deu ruim, irmão. Jesus Cristo é o Senhor. Você sabe como é que Paulo se dirigia a Jesus? Como ele se apresentava publicamente? Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O chamado vem primeiro. O chamado vem em segundo plano, queridos. Não endeuse, não idolatre chamado e ministério e coisas do tipo. Não faça isso. Porque Deus não vai chancelar um negócio que Ele planejou de outra forma. Ah, mas como é que eu vou entender? Querido, como é que você vai entender? Você é filho dele, você é filha dele. É só falar com seu pai. Os meus filhos, quando têm uma necessidade, uma dúvida, inclusive de dinheiro, eu repreendo. Não,
Eles vêm falar: pai, o que você acha? Eu respondo de acordo com aquilo, o entendimento que eu tenho, o conhecimento, a experiência. Você sabia que você é um milagre? Alguns disseram que sim. Você sabia que você é um milagre? Sabe o que está, onde está escrito isso? Salmo 71, acho que é o verso 17. Sou um prodígio para muitos. Outra versão diz: sou um portento para muitos, que equivale a dizer: sou um milagre para muitos. Mas tu és, ele completa, mas tu és o meu alto refúgio. Você é um milagre, meu querido e minha querida. Não se deprecie, não se anule, não, sabe? Nunca dá certo, já deu certo. Jesus é a razão. E deixa Ele conduzir os seus passos, suas decisões, seus sentimentos. Não se preocupe. Deus é um pai que ama os filhos dele. Amém? Outra pergunta. Aí a última. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por causa de tudo que eu já falei antes. Por que eu canto, componho, gravo, prego, escrevo livros? Agora fiz parte do musical Azusa, lá em São Paulo, no Giovanni. Agora virei ator. Desculpa. Vou falar uma coisa aqui meio off, né? Depois faz a edição aí, pessoal da multimídia. Eu fui convidado pela Globo para fazer um papel de pastor numa novela chamada Vai na Fé. Já ouviram falar dessa? Quem que assistia essa novela? Por quê? Porque o pessoal da Globo foi lá no Teatro Nissi, em São Paulo, onde estava sendo apresentado o musical Rua Azusa, porque sabiam que eu estava lá, que eu fazia parte do elenco, e me entrevistaram lá. Pegaram todas as informações, aí levou lá para a responsável da produção e me mandaram um e-mail convidando para fazer parte do elenco da novela Vai na Fé. Eu até acho que eu tenho pinta de ator, mas... Não, estou brincando, gente. Sabe o que eu falei para ela? Não. Sabe o que eu falei não? Porque eu não confio. Que são aproveitadores. Eles pesquisaram sobre mim e sabem da influência que eu, pela graça de Deus, né, desfruto no meio do povo evangélico. Se tiver um Ademar lá, vai ser um chamariz para os evangélicos assistirem a novela Vai na Fé. Vai para o inferno. Essa foi do profundo, né? Desculpa, fui sincero, né? Mas não quero que as pessoas vão para a novela já acabou mesmo e foi sei lá para onde que foi, nem quero saber. Mas você vê que sutileza. E alguns disseram: não, vai lá, de repente você evangeliza, vai lá, o que é um lugar de promiscuidade? Eu não vou, não preciso disso. Eles queriam se aproveitar. Não vou. E pode chamar quantas vezes quiserem, porque eu tenho um dono. O meu dono é o seu dono também. Para quem é que eu vivo? Para Ele que eu vivo. Então, por que eu faço o que eu faço? Canto, por causa de que eu tenho um pai, e a minha vida é dele, é para ele, Então, tudo que eu vivencio, de alguma forma, eu repasso através do tocar, do cantar, do compor. Então, continuando aqui respondendo as perguntas, para quem eu vivo, Isaías 43, versículo 21, se você quiser anotar, diz assim, na versão, acho que é a versão corrigida: esse povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mas esse começo do versículo, nessa versão que eu citei, é a chave. Deus está dizendo: povo que formei
para mim. Ou seja, Deus nos formou, nos criou para Ele. Versículo 1 desse mesmo capítulo diz assim: assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, chamei-te pelo teu nome, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu, tu és meu, tu és minha, diz o Senhor para você, minha filha. Não discuta com Deus. Entrega. Renda-se. Esvazie-se. Esvaziamento é a chave da bênção, da vitória. Há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância. Os mansos, os humildes, bem, os humildes de coração deles é o reino de Deus, queridos. Deus não vai mudar esse princípio, meu amado, minha amada. Ah, mas não tem mais. Vai discutir o quê? Ele já decidiu. A sua história está no dossiê de Deus. Salmo 139. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe, quando ainda eu era informe. Tal ciência é maravilhosíssima para mim. Todas essas coisas estão escritas no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Essa é a sua história. Deus gerou você no ventre da sua mãe. E no livro de Deus já estava lá o seu registro. Deus não errou com você. Ele é seu pai. Não dá para comparar com pais humanos como eu, porque nós somos finitos, somos limitados. Não sou um pai perfeito, mas o perfeito vive em mim. E isso que faz a diferença. Eu não fico lutando para ser pai perfeito. Eu procuro buscar o perfeito que vive em mim. Ele me ajuda, me instrui. Ó, com esse aqui, se trata assim, com esse. São 3 filhos, os 3 são diferentes. Então, a sabedoria de Jesus vem para mim. Não é o Colossenses que eu falei, né? Nele estão escondidos todos os tesouros. Então, você é meu, tu és meu. Esse final do versículo 1 de Isaías 53... Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Deus individualiza o relacionamento, o tratamento dele com cada um de nós. Como ele consegue, eu não sei. Só sei que você é especial para Deus. Eu sou especial. Cada um de nós individualmente é especial para Deus. Se isso não for amor, eu não sei o que mais pode ser. Se eu não amar um Deus desse, não vale a pena eu viver. Se eu não me entregar todos os dias, ter encontro com ele todos os dias e me render, me esvaziar, não vale a pena eu viver. Não posso ser pastor, nem cantor, nem missionário, nem compositor, não posso. Então até posso, mas eu vou pecar, porque Deus não vai estar no assunto. Deus vai confirmar aquilo que já está no coração dele, para cada um de nós. A questão da identidade. Eu ouço algumas pessoas ensinarem: precisamos resgatar nossa identidade, precisamos resgatar a essência. Quer uma informação diferente dessa? Identidade e essência não se resgatam. Ou você tem ou você não tem. Então eu não quero só jogar essa frase, não. Agora eu vou dar o passo a passo. Como é que isso funciona? Como é que então, Ademar, que identidade não se resgata, nem essência? Qual que é o mistério aí, mano? Então eu criei um combo de identidade. Quer? Só para vocês falarem sim. Primeiro, de Deus eu sou filho. João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Jesus foi validado por Deus publicamente quando do céu ouviu sua voz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer.
Deus ama os seus filhos, gente. E quem é amado, ama. Quem é perdoado, perdoa e pede perdão. Quem é servido, serve. Esse é o caminho da vida cristã. Tudo que eu faço, eu posso fazer e eu decido fazer por amor, porque eu sou amado. Eu amo vocês porque eu sou amado por Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro item do combo é: de Deus eu sou filho, de Jesus eu sou escravo. Romanos 1:1, já citei. Ademar, escravo de Jesus. Se você me chamar de escravo, eu não vou me ofender, não, porque é o que eu sou em relação a Jesus. Do Espírito Santo eu sou a habitação. Que mais eu podia querer? Ele mora em... Vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade, que habitará em vós, que estará sempre convosco. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. João 16, João 14. Jesus falando sobre o Espírito. Vos darei outro Consolador, que habitará em vós, estará sempre convosco. Nós somos santuário do Espírito Santo, gente. Nós somos um milagre. Diga aí para o seu irmão, você é um milagre. E o último item é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e da igreja. Porque a igreja somos nós. Certo? Você é a igreja? Eu também. Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então a igreja não é onde a gente se reúne. O templo é uma bênção. Obrigado, Senhor. Mas Jesus não morreu por alvenaria, nem por lâmpada, nem por... isso aí. Jesus morreu por você. A igreja é formada por pessoas redimidas por Jesus. Vamos ver se a gente muda esse hábito. Vamos à igreja. Se você vai na igreja, você vai a você mesmo. Porque a igreja é você. Aí hoje eu vou na igreja, então eu vou aqui no Ademar mesmo. Vamos mudar essa mentalidade, porque estraga, não ajuda em nada. Jesus morreu por pessoas. E aí ele edificou a sua igreja. Mateus 16, 13. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, se ligar nos céus. Digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse. Então a igreja vem naquela sequência do cronograma de Deus. Cronológica, né, de Deus. Então eu ia misturar... esqueci. Vem aqui. Abraão, Davi, exílio babilônico, Jesus e a igreja. Então nós estamos nessa programação aí. Acabou já o tempo? Acabou, né? Não? Não? Será que quer que eu pare? Não, mas eu vou almoçar, eu preciso comer. Da igreja eu sou cooperador. Efésios 4,16 diz: a justa cooperação de cada membro do corpo produz a sua edificação em amor. Uma das coisas que tem nos descredenciado como igreja, sabe o que é? Sabe qual é? É que nós não temos sido a igreja que Jesus projetou para que ela fosse, na questão de relacionamento. Os meus melhores amigos estão na igreja, corpo de Cristo. Começando na minha casa, minha esposa, nossos filhos, nossos netos. E alguns irmãos, assim, próximos do nosso coração. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse... Tenho amigos, família. Vamos cantar essa depois, não? Essa frase dessa música não é uma poesia. É uma experiência de 51 anos. Eu cheguei onde eu cheguei por causa desses amigos, família, muitos irmãos. A igreja de Cristo é relacional, porque Deus é relacional.
Deus é um Deus de relacionamento. Então a gente vai na igreja e fica olhando a nuca do irmão aqui. Que nuca bonita que ele tem. Termina o culto, o irmão vai embora, a nuca vai embora junto com ele. A gente não se abraça, não se cumprimenta, tem gente que não gosta de abraçar. Tudo bem. No céu só entra quem se abraça. Não, estou brincando. Mas quando você tem alegria no seu irmão, na sua irmã, você abraça, você dá atenção, você quer ter relacionamento. A nossa casa está sempre cheia de gente. É o Rica que vai lá e fica até 2 horas da manhã. Ele e o David também já aprendeu o caminho, então. Mas a gente ama isso, né, Aurora? Aurora. Mas chega uma hora que a gente manda eles embora, né? Obrigado, eu amo você, mas pode ir embora. A gente cresceu com essa cultura, nossa família. Tá? Então, da igreja, eu sou cooperador. Eu faço parte dessa igreja que eu amo, povo de Deus. O Deus da igreja e a igreja de Deus. E para finalizar, ainda falando sobre identidade, Atos capítulo 3, versículo 25, diz assim, fala sobre o nosso DNA. Olha que coisa poderosa. Atos 3, 25 diz: vós sois filhos dos profetas. Como assim? Filhos dos profetas. Que profetas? Do Velho Testamento. O contexto aqui de Atos 3 é sobre o Jesus. A pregação de Jesus lá em Jerusalém. 3.000 se converteram. Quando Pedro se colocou em pé, porque Pedro estava cumprindo esse roteiro também. Ele recebeu de Jesus as chaves. E ele abriu a boca, 3.000 se converteram. O capítulo 4 de Atos diz que mais 5.000 se converteram. Uma igreja que nasceu com 8.000 membros, por causa de uma pregação poderosa do Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, o DNA dos profetas foi como se fosse um chip introduzido em cada um de nós. Não é aquele negócio, aquele irmão é o profeta o profeta Z. Então, usar só uma letra para não comprometer ninguém, né? O profeta Z. Aí o cara, eu sou o profeta Z. Aí ele tem lá no perfil, lá na rede social, uma foto de ladinho assim. Às vezes com uma Bíblia assim. Pinta de profeta. Gente, não é isso que a Bíblia está falando. Existe o ministério do profeta, sim, na Bíblia fala. Existe o dom do Espírito Santo, um deles é a profecia. Mas aqui, a Bíblia está dizendo que a igreja é formada por ministros, sacerdócio santo. E profetas também, porque a profecia... É que eu não estou... Alguém tem uma Bíblia aí? Presta sua Bíblia. Obrigado. Perdeu, playboy. Obrigado, Senhor, por essa Bíblia. Isso aqui é profecia, ó. Para todos os dias, para qualquer situação. Gente, o que eu tenho experimentado de milagres aqui é algo... Faça um exercício de memorização, decore versículos, que vai ser uma bênção. Por exemplo, tenho ouvido... Eu esqueci. Seu louvor... Não, mas a primeira parte. Louvarei ao Senhor. Então, essa frase é do Salmo. Quando eu estava compondo, o versículo entrou assim no processo. Por quê? Porque a Bíblia estava aqui. Salmo 34 de Davi, né? Em todo o tempo louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então, DNA profético. Depois, a próxima palavra diz que vocês foram incluídos na aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão. Fomos incluídos na aliança. Nós quem? Os gentios. A aliança que Deus estabeleceu foi com o povo dele, povo eleito.
Mas agora Ele estende essa aliança aos que não são do povo dEle originalmente. O Evangelho chegou até nós como a profecia mais poderosa do universo. E hoje você e eu estamos nesse plano de aliança com Deus. Deus tem uma aliança com aqueles que são de Cristo. Por isso que nós podemos viver em aliança. Podemos nos relacionar. Porque vou dizer uma coisa para você: tomar a Santa Ceia sem essa consciência é melhor não tomar. Porque a Santa Ceia é para quem tem aliança. Jesus disse: esse é a nova aliança, esse sangue é a nova aliança. Sangue da nova aliança. E Jesus repete: tomai e bebei, porque fazendo isso, anunciar a minha morte até que eu venha. Então, por que eu vou tomar a ceia se eu não tenho aliança com você? Se eu não celebro a aliança, a amizade com você? É hipocrisia, é besteira. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Então, fomos incluídos na aliança. E a última frase diz assim: como é que é mesmo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E nessa aliança são abençoadas todas as famílias da terra. Aí está o plano de Deus para a sua vida, resumido. Entre nesse projeto. Esse é o meu projeto de vida. Entre nessa aliança com Deus, com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos de sangue, biológicos, com os irmãos da igreja. Vamos aliançarmos-nos, porque já foi feito isso, o milagre já foi feito na cruz. E se eu duvidar, é só lembrar do... E se eu duvidar, é só lembrar da tumba vazia. Jesus já fez. Nós temos uma aliança uns com os outros. Eu tenho uma aliança com vocês. Por isso que eu estou aqui. Se eu não tivesse aliança com vocês, eu não viria, não. Porque não faz sentido. Glória a Deus. E o último versículo é Mateus 24:12. Por aumentar a iniquidade. Por aumentar a iniquidade. Por aumentar a iniquidade. Se você tem visto como tem aumentado. Não tem mais freio. O povo não tem mais freio. Está uma bagunça. A moralidade está escancarada. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, muitos estão incluídos alguns queridos irmãos evangélicos. Mas só que eu salto o versículo 13 e pulo para o 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho ao mundo e todas as nações, e então virá o fim. E como o meu negócio de ficar fazendo pergunta para a Bíblia, mas Senhor, como é que é se vai aumentar a iniquidade e vai esfriar o amor? Como é que nós vamos pregar o evangelho sem amor? E foi Jesus que disse isso. O mundo, você imagina os grandes poderosos desse mundo, o presidente da Rússia, da China, ouvindo o evangelho? Eles vão ouvir em nome de Jesus, se eles viverem até esse momento aqui previsto pela Bíblia. Pode ser que Deus resolva encurtar o prazo dele, né? E a gente não vai sentir muita falta. Sabe por quê que o evangelho vai chegar a todas as nações? O amor de muitos vai esfriar, mas o amor de todos vai aumentar. O amor de Deus no seu coração vai incendiar, e você vai ser uma tocha viva. Mesmo que você não diga nada, as pessoas vão olhar para você. Jesus está naquela pessoa. Vamos ficar em pé? Vamos dar as mãos uns aos outros, para a gente orar como filhos. Identidade de filhos, escravos de Jesus, morada do Espírito Santo, cooperadores da igreja de Deus. Comece a orar aí com o seu irmão. Diga: Senhor, abençoa a vida dele,
Abençoa a vida dela. Em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, Senhor. Abençoa a tua filha. Que a tua palavra aqui é uma palavra viva. Que essa semente... Você pode ir. Oh, Deus plantou uma semente hoje em nós, no seu coração. E essa semente vai frutificar, meu querido e minha querida. Deus não se enganou a seu respeito. Ele fez de você um filho, fez de você uma filha. Ele te incluiu numa aliança eterna. E as promessas dessa aliança vão se cumprir na sua vida. Creia, receba a bênção do Senhor, receba a vitória, receba a cura, receba a revelação, receba a unção, receba o poder do Espírito Santo, receba o fogo da palavra, receba o poder do Evangelho do Reino de Deus. O amor de muitos vai esfriar, mas o nosso amor vai aumentar. E não haverão portas fechadas para a igreja de Jesus. Não importam as ideologias e os sistemas governamentais, nós vamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E se eu duvidar, e se eu duvidar, é lembrar da tumba vazia. E se eu duvidar, é só lembrar do terceiro dia. E se eu duvidar, é o poder da ressurreição, é o poder para nos curar. O poder da ressurreição faz o morto levantar. O poder da ressurreição é o poder para nos curar. Eu recebo o poder da ressurreição, é o poder para nos curar. E se eu duvidar, no terceiro dia. E se eu duvidar, é só lembrar da tumba vazia. Te amamos, te adoramos, Senhor. Glória a ti, Jesus maravilhoso. Amém, querido. Obrigado, queridos. Amo vocês. Beijão.